Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje é dia 24 de março de 2025, 21 horas e 9 minutos, tá? Hoje a gente vai continuar com o nosso assunto de ontem, que a gente iniciou, tá? Que é o busca ativa escolar, que é a recomendação do Conselho Municipal de Educação 7 de 2021. Também um documento muito recente, um documento muito importante para a rede, que está tendo muito peso, né? Na rede, e ontem a gente estava discutindo os pressupostos teóricos que embasam, né, esse documento, a necessidade de haver esse documento, e também as estatísticas gritantes da Covid-19, né, as desigualdades escancaradas, né, com relação às crianças, adolescentes com maior vulnerabilidade e que necessitam desse olhar mais atento da prefeitura, né, do Estado, né, da representação do Estado na vida deles. E aí, a gente estava todo nessa parte teórica, né, discutindo isso, foi dito isso ontem. Inclusive, eu vou colocar, assim que eu finalizar aqui a aula, eu já jogo os dois aulões, né? Ontem teve o aulão, a gente teve o aulão, que eu sempre dividi em parte 1, parte 2, para quem teve oportunidade de participar do aulão, tá? E a primeira parte a gente viu as discursivas das meninas, que eu achei que foi bem legal, né? Eu acho que é uma parte bem produtiva, aí vocês assistam, para quem não teve oportunidade de estar na aula ontem. E depois nós respondemos, a gente terminou de responder falando sobre, a gente terminou de responder o questionário, falando sobre regimento escolar, e depois a gente começou a buscar ativo escolar, tá? Aí eu vou mandar os aulões gravados, que não deu tempo de mandar hoje, porque eu fiquei o dia inteiro na estrada hoje, cheguei agora há pouco, tá? E aí eu vou mandar para vocês. E a gente parou ontem aqui, ó, no slide 33, tá? Eu vou dar continuidade. Para aqueles que não tiveram oportunidade de assistir a aula ontem, você pode estar revisando a aula de ontem pela gravação que eu vou mandar, tanto, né, no, no Google Meet, no YouTube, no Google Sala de Aula, você tem vários mecanismos aí para fazer essa revisão, fica tranquilo, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade. Eu só vou ler o último slide de ontem para a gente relembrar o que nós estávamos vendo. Não está saindo? Espera aí. Espera aí. Você está me ouvindo, gente? Ou é só a Irani que não está me ouvindo? Porque senão você entra e sai. Está todo mundo me ouvindo? Porque a Cida estava me escutando agora há pouco. A Eliane disse que está me escutando. O som tá normal? Tá saindo aqui Tá normal. normal? Tá normal? Tá Então, sim. Irani, você entra e sai, que pode ser aí a sua devolutiva aí, tá? Então, a gente parou aqui, ó, ações como a relatada na pesquisa foram incontáveis na rede municipal de ensino, bem como o compromisso dos educadores com os estudantes e com sua comunidade. Chegamos a um ponto central, como diz Arroio, que a escola é, antes de tudo, um tempo e espaço de encontro de gerações, de pessoas em tempos diversos, de socialização. Voltou ao normal, Irani? Tá me escutando agora? Interação, formação e aprendizagem das artes de ser humano. A escola e os docentes têm que estar atentos à construção social do conhecimento, à construção cultural dos sujeitos. Então, gente, essa primeira parte, né, para existir esse tipo de documento, essas resoluções, eles se embasam, né, em conteúdos teóricos, em estatísticas, né, nas necessidades da rede, certo? E aí eles viram, né, o quão é importante, mostrando os números, olha, as crianças que mais desistiram da escola foram os mais vulneráveis, olha,
dentre os mais pobres, 50% são crianças negras, são meninos brancos. E aí foi mostrando estatisticamente a necessidade de haver o buscativo escolar nas escolas, tá? E aí, para a gente começar a realmente ver a documentação. E é de extrema importância, porque cobra nas provas, é cobrado isso, tá? É cobrado. Deixa eu só mandar um recado aqui para a Irani, porque ela disse que não está escutando. Deixa eu ver. Pelo celular, sim, pelo norte, não. Ah, tá. Não sei o que está acontecendo. Eu já ia mandar perguntar para vocês se deu certo. Beleza, então. Oi, Karine, boa noite, tudo bem? E, né, estatisticamente, eles foram provando por A mais B a necessidade de ter esse buscativo escolar, de ter as ABAEs, né, nas escolas, que são os auxiliares de busca escolar, que são as mães, né, guardiãs que fazem esse tipo de trabalho, tá? E aí eu vou dar continuidade aqui para vocês. Você que está no YouTube, que vai escutar essa gravação depois, são aulas sendo gravadas, né? São aulas sendo gravadas, então você não estranhe, porque é uma aula ao vivo, então as falhas, elas estão sendo gravadas também, não tem recorte, não tem edição, eu já pego a aula e já coloco lá no YouTube, tá? Eu gravo as minhas aulas e mando. E aí, se você tiver interesse, vai lá na descrição, pega meu contato e entre em contato comigo, que eu te explico melhor para você participar do nosso grupo. Bom? Nesse sentido, é ofício dos educadores despertarem todos o desejo de aprender, especialmente em pessoas que têm sua trajetória interrompida por privação de direitos sociais básicos. Por isso, não se pode aceitar como irrefutável a máxima de que danos irreparáveis acometeram nossos estudantes. Então, este argumento serviria apenas para aumentar as desigualdades educacionais presentes de forma estrutural na sociedade brasileira, né? De forma estrutural na sociedade brasileira. Então, eles continuam aí, né, a trazer tantas estatísticas quanto os autores. Olha que bacana, né? Eu gosto dos documentos. Por que eu gosto dos documentos institucionais? Porque os documentos institucionais, eles te dão base da legislação, né? Por exemplo, esse aqui é uma recomendação, né? Do Conselho Municipal de Educação, número 7 de 2021, que trata da busca ativa escolar. Aí, nesse mesmo documento, mostra autores, né? E mostra a legislação. Então, é um documento que você acaba estudando, revendo legislação, de quebra. Você está vendo uma legislação, você acaba vendo outras, você acaba estudando outras, e também os autores. Esse Miguel Arroyo, ele também é figurinha carimbada nos concursos, né? Sempre Paulo Freire, ele já é o rei dos concursos, aparece em todos, né? E Miguel Arroyo também, sempre aparece nos concursos. O Libânio, né? Conhecido, e da educação infantil lá, a Sueli Amaral Melo, já é uma figurinha carimbada também. Então é bacana que você vai estudando e já vai, né? Dependendo do assunto, esse assunto aqui, tal autor trata, né, desse assunto. Então, você já vai ligando uma coisa a outra, porque a gente tem que aprender a articular a informação, né, para facilitar tanto a responder perguntas de múltipla escolha, quanto para você ter vocabulário adequado para você escrever sua discursiva, tá bom? Vamos lá. O aprendizado da pandemia, a educação, conforme previsto no Marco Legal Brasileiro, é um direito inalienável, mesmo durante crise e emergência, sendo, portanto, inaceitável a privação de direitos educacionais de crianças, né? Jovens e adultos, independente de qualquer condição ou diferença. Esse 8 aqui que sabe, eu pego o documento na íntegra, tá? Então, eu passo Ctrl+C, Ctrl+V, aí veio o 8 aqui,
ficou aqui, tá? Que a gente estuda o documento na íntegra, por isso é um curso tão longo, tá? Para dar tempo de você entender aí os documentos e, de fato, né, gravar a informação. Que, de novo, Miguel Arroio, né, alerta para a necessidade de recuperar a humanidade roubada, supõe que ainda que nós, adultos, revelamos tão humanos quanto os educandos, precisamos refletir e aprender que educar é revelar saberes, significados, mas antes de mais nada, revelar-nos como docentes em nossa condição humana. É nosso ofício, é nossa humana docência, tá? Aí eles citam aqui, para poder começar aqui, gente, ó, as ações, né? Eles primeiro trazem as estatísticas, foi o que a gente discutiu ontem, né? A porcentagem de tantas crianças ficaram, e vocês viram como é gritante que 50% das nossas crianças, elas recebem os programas de ajuda do governo, né? Eu achei bem interessante. Isso na cidade. E aí eu até achei interessante, porque assim, na cidade mais rica do país, vocês imaginem as cidades mais pobres do país, né? Se na cidade mais rica do país, onde tem mais de 1 milhão de estudantes, né? Eu até falei, né? Independente de governo A, B ou C, não interessa, né? A gente está aqui para estudar e ver o conteúdo do concurso. Imagine para um prefeito ou uma prefeita coordenar uma rede de educação, uma rede municipal de ensino de mais de 1 milhão de estudantes. E desses mais de 1 milhão de estudantes, 500 mil, eles recebem o programa, os programas, os benefícios do governo, porque, né, são considerados vulneráveis. É isso na cidade mais rica do país. A cidade mais rica, quiçá, da América Latina, né? Então, de se refletir. E aí traz essas reflexões para depois trazer os artigos e o que trata a recomendação da busca ativa escolar. Esta busca ativa ocorre desde o berçário até o ensino médio, certo? Isso, exatamente. Exatamente. É uma lei, né? É uma recomendação para toda a rede, para toda a educação básica que a rede cobre. Isso mesmo, tá? Porque a educação é para toda a rede, não independente, eu ia falar toda a educação obrigatória, mas o SEI não é obrigatório, né? Mas tem o Buscativa também no SEI, né? O 0 a 3, né? A prefeitura tem que oferecer, mas o pai não é obrigado a matricular, né? E é obrigatória dos 4 aos 17, a educação básica. A educação básica vai, né, desde a educação infantil ao ensino médio. Que é diferente da educação básica obrigatória, né? Com certeza, Karine, pode cair uma pergunta assim como pegadinha, sem dúvida, sem dúvida. E essa busca ativa escolar é para toda a rede, tá? Para toda a rede. E a rede cobre também, né? Tem escolas de ensino médio, tem as escolas de ensino bilíngue para surdos, certo? Tem o CECIS, tem o CIEJAS, né? Então, é para toda a rede, tá bom? Né, eles falam somente para os alunos do ensino fundamental, somente para os alunos da educação obrigatória, entendeu? Pode cair um negocinho desse e a gente tem que ficar bem atento, tá? E aí, vocês podem ver aqui, ó, tô no slide 37, eu já volto aqui, ó. Tá bem aqui, ó. Deixa eu ver. Tá bem. Ele foi.
Deixa eu ver se tá. Daqui a pouco acho que vai aparecer aqui. Sim, mas é para toda a rede 5 que tem, inclusive no SEI, entendeu? Daqui a pouco a gente já vai ver essa parte aqui. A reflexão coletiva sobre o que aprendemos nesse tempo de isolamento é absolutamente necessária, pois pensar ações que não passem única e exclusivamente pela sondagem de conhecimentos mensuráveis na forma escrita é de fundamental importância. É flagrante a insustentável verdade de que muitos estudantes não puderam acessar as propostas oferecidas. Torna-se, portanto, imperioso recusar qualquer medida excludente, classificatória ou automática para que se faça valer o genuíno direito à educação. Como diz Singer, 2021, ó, autor novíssimo, né? Saidíssimo do forno. A urgência de transformação que a pandemia traz deve orientar agora os esforços, no sentido de reconhecer, valorizar e multiplicar as escolas que existem sobre outros pilares, de refletir coletivamente sobre os muito aprendizados da pandemia, né? Que essa pandemia deixou a gente, né? Imagina, trouxe marcas profundas na vida da gente, né? Aí, agora vai falar das ações a serem desenvolvidas, depois de ter falado das estatísticas, depois de ter embasado isso teoricamente, né? Depois de ter citado a legislação, né? A educação como um direito inalienável, um direito humano. Está lá nos direitos humanos lá da ONU, lá, está nos direitos humanos, tá na legislação, na Constituição, nossa lei maior, está na LDB, está no ECA, tá? Então, é um direito inalienável. E, portanto, para que esse direito seja, de fato, para que a criança tenha direito, as crianças, os estudantes, têm esse direito a salvo, é necessário que eles estejam na escola. Então, por isso, precisa do buscativo escolar, tá? Ações a serem desenvolvidas. A presente recomendação traz indicação de ações para a realização da buscativa escolar, compreendida aqui não como procedimento técnico, burocrático de identificação dos sujeitos, mas sim como um campo de possibilidades em defesa da vida, da cidadania e da humanização, tá? Então, pode cair a pergunta assim, isso aqui é só para efeito técnico, só para efeito burocrático, sabe? Cai esses tipos de questões, tá? Por isso que eu gosto de ver, olha, gente, por isso que eu gosto de ver o documento na íntegra, tá? Sinceramente. Ó, buscativa. A parte integrante das estratégias cotidianas das UEs deve estar incluída nos planos de ação de forma articulada ao PPP, o Projeto Político Pedagógico, para a prevenção do abandono e da evasão escolar. Então, qual que é o objetivo geral do buscativo escolar, né? Aqui, ó, deve estar incluído, né, no plano de ação, de forma articulada ao projeto político-pedagógico, né, e prevenção do abandono e da evasão escolar, certo? Então, fiquem atentos aqui, ó. Organizar ações que atentem para questões como frequência, análise de faltas consecutivas e ou interpoladas, defasagem, idade, ano, trajetória escolar, tá? Falta de acessibilidade ao currículo. Tem esse anexo 2, vou até olhar, que acho que eu não coloquei aqui, não. Aí eu coloco para vocês, tá? Ó, conhecimento do perfil do estudante em relação à sua participação. Participação nas atividades, interesse e desinteresse pelas propostas oferecidas, interesses específicos de conhecimento acima do apresentado para o coletivo, relações interpessoais com colegas e equipe escolar, dificuldades de aprendizagem. Vou tirar esse 9. Dificuldade de aprendizagem por descontinuidade, eventos de indisciplina, dificuldade habitual para seguir as regras propostas de convivência. Então, não é só essa questão burocrática de ver falta ou não, né? Tem vários aspectos que estão por trás desse buscativo escolar.
Acolhimento. Cuidado na escola vai além do espaço físico. Deixa eu ver se eu já li direitinho aqui. Vai além do espaço físico, envolve diálogo, sinergia, amorosidade, acolher-se. Acolher se transforma em atitude, deixa de ser um ato pontual, em momentos específicos do contexto pedagógico, para tornar-se parte integrante, constante e contínua do projeto político-pedagógico. Ações envolvendo atividades colaborativas entre escola e território constituem um meio para estreitar laços. Isso aqui é bacana, ó, tá? Isso aqui, inclusive, aparece lá no currículo. Essa questão do território aparece em todos os currículos, porque você tem que ter conhecimento do contexto sócio-histórico cultural para elaborar suas intencionalidades e proposições, né? E também você vê aí essa questão para estreitar laços, né? Porque se você não conhece o seu público-alvo, você não conhece os seus alunos, seus bebês, as suas crianças, como é que você vai pensar em estratégias, em um processo de ensino-aprendizagem que, de fato, tenha sentido na vida deles, né? Tem que ter intencionalidades e proposições que façam sentido naquele território, né? E, inclusive, a BNCC traz isso, né? A BNCC tem uma base nacional comum curricular e um currículo localizado, né? Um currículo que considera aquela localidade, que considera aquele território. Então, os documentos municipais só estão replicando o que a BNCC traz, tá? Só estão replicando o que está lá na legislação federal, tá? E é claro, né, vai especificando um pouquinho mais de acordo com a nossa realidade, porque a realidade, né, uma cidade cosmopolita como a nossa, de diversas realidades, foi ontem que a gente falou, né, da Ilha do Bororé, escolas na Ilha do Bororé, que tem duas amigas nossas aqui que trabalharam lá, e escolas na Paulista, né, que tem IMEF lá também, tem IMEF na Paulista também. Então, olha, é gritante. Eu estudei em Santo Amaro, né? Eu estudei na escola municipal, né, em Santo Amaro, Lineu Prestes, fiz magistério lá. É totalmente diferente daqui. Lá é escola de passagem, a mãe trabalha, deixa o filho lá, vai trabalhar, né, lá do centro da cidade, passa em Santo Amaro, volta, traz a criança. Então, assim, você precisa conhecer o território. Então, esse busca ativa escolar não é só questão burocrática, né, não é só essa questão de ver frequência, é uma questão, assim, de cidadania mesmo, e garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes, né? Eles têm direitos, é um direito alienável, por isso o busca ativo escolar, previsto de federal, né? Porque vocês viram que, numa das partes que a gente estava estudando ontem, que é previsto, que é necessário, está na Constituição, está na LDB, que o Estado, né, tem que zelar pela presença das crianças, zelar-lhes e fazer-lhes a chamada, quer dizer, cuidar para que os alunos estejam na escola, tá? Então, identificar causas e providenciar encaminhamentos para os órgãos competentes, ações que demandam intervenções ao identificar motivos que afetam a participação dos estudantes na vida escolar e que precisam ser foco das reflexões nas diferentes instâncias democráticas da unidade educacional, como o cuidado ético de preservar a pessoa. Isso aqui, né? A gente parou aqui, ó. Vou até deixar roxinho para ver que a gente já leu essa parte aqui. Isso aqui tem a ver com conhecer para proteger. Isso aqui tem a ver com vulnerabilidade e educação, que são dois documentos importantes que nós já estudamos, tá? E que está já disponível para vocês, está no YouTube, para você que quer conhecer os documentos, e você que está no grupo, você tem acesso ao material. Gente, presta bem atenção, eles não estão mais fazendo perguntinhas bobas nos concursos, né? Eles estão relacionando documentos. Então, ó, documentos que estão inteiramente articulados
é o conhecer para proteger do NAAPA, tá? A vulnerabilidade e educação do NAAPA, e esse busca ativa escolar está totalmente ligado a esses dois. Totalmente. Por quê? Porque muita criança não vai para a escola porque está sofrendo violência, negligência, ou sofre violência institucional dentro da própria escola, não está acompanhando o conteúdo, por conta da pandemia, aconteceu essa série de dificuldades, né? A gente estava discutindo, né, vocês colocaram no chat, de ter exemplo de crianças que chegam no 7º e no 8º ano sem saber ler e escrever. Né? Então, essas crianças em alta situação de vulnerabilidade educacional que deve ser amparada e que deve estar ali atentos com relação ao buscativo escolar. Tá? Então, nós, desse curso, a gente aprende a articular informação. A gente aprende a articular conhecimento. Os concursos, de 4 anos para cá, eles têm cobrado articulação de informação. Articula legislação com autor, articula documento institucional com legislação e autor, tudo ao mesmo tempo. Então, eu acho, assim, eu tenho para mim, minha experiência de concurseira, que eles vão articular esses 3 documentos, né? O conhecer para proteger do NAAPA, vulnerabilidade e educação, do NAAPA também, e esse buscativo escolar. Está totalmente um interligado no outro, tá? Continuando a leitura aqui, nessa parte clara, pode-se destacar alguns exemplos: gravidez na adolescência, cuidador de irmãos, cuidador de idosos. Com certeza vai querer algo desse tipo, a prof tem sexto sentido, a Caroline. Vocês viram que eu adivinhei da alimentação, hein? Vocês viram, a normativa de alimentação e nutrição, vocês viram? Né? A gente treinou pra caramba, não foi lá na mentoria 3, e tava lá na prova. Quem estudou, quem fez o curso comigo, se deu bem na discursiva lá, né? E não sei, porque está tendo um peso muito forte, entendeu? Muitas de vocês são do contrato, trabalham na prefeitura. Todo dia, essa questão da presença, 2 faltas, vamos ver, já vamos ligar, já vamos ver o que está acontecendo. A mãe comentou alguma coisa, mandou alguma coisa na agenda, foi médico, tem atestado, isso está muito forte na rede, tá? Então, eu tenho para mim que vai cair algo nesse sentido no próximo concurso. Porque eu estou vivenciando isso na rede, né? Por isso, tá? E eu estou na sala de aula, eu não sou aquela teórica, ou que está 10 anos fora da sala, não sei a realidade. Não, eu estou na sala de aula, eu não saí da sala, em 24 anos aí. 25 de prefeitura, desses 25, 23 dentro da sala de aula, tá? Pode-se destacar alguns exemplos: gravidez, ali, cuidador de irmãos, né? Que muitas crianças cuidam dos irmãos para os pais poderem trabalhar, para trazer o sustento para dentro de casa, cuidador de idosos, cuidador de pessoas com deficiências, cuidador de pessoas doentes, trabalho infantil, violência doméstica, o que eu falei, conflito com a lei, abuso psicológico, abuso sexual, falta de apoio de adulto responsável, situação de pobreza extrema, situação de rua, falta de acessibilidade aos recursos. Exemplo: cadeira de rodas, ortese, prótese, recursos de tecnologia assistiva. Então, vocês percebam que o busca ativo escolar está totalmente atrelado aos outros 2 documentos. Tá? Totalmente atrelado. Porque o conhecer para proteger, a gente conheceu as diversas violências que acometem as nossas crianças e adolescentes, e a gente falou sobre a vulnerabilidade. A gente ampliou esse tema, viu de onde surgiu, como surgiu esse tema, né? Que foi lá na década de 80 por causa da AIDS, e que era a questão da vulnerabilidade. Era muito usada na questão da AIDS, né? Que se viu que não era só grupos específicos, era uma questão de vulnerabilidade, que era a saúde, o pessoal da saúde, o pessoal da assistência social, né, do serviço social que utilizavam,
esse termo, e que esse termo ele foi emprestado da saúde e da assistência social para a educação. E aí a gente afunilou um pouco mais e falou sobre vulnerabilidade educacional. Vulnerabilidade e educação, que muitas crianças têm os seus direitos de aprendizagem infligidos, né, seus direitos não são, ela não tem os seus direitos, elas não têm acesso a uma educação de qualidade, não tem, por conta dessa vulnerabilidade, e são diversas as vulnerabilidades que nós já estudamos, e esses 3 documentos estão totalmente um atrelado ao outro, fiquem atentas, se não cai alguma coisa, ó, eu acho que eu vou, já tô aqui, ó, eu acho que eu já vou, ó, minha cabecinha já começa, para domingo eu já vou inventar alguma coisa, eu vou inventar um estudo de caso, para a gente usar esses 3 documentos, tá? Eu já vou, amanhã, no máximo, eu mando para vocês, eu vou até colocar aqui, ó, vulnerabilidade e educação, que eu já vou conversando e minha cabeça já vai fervilhando, sabe? Vulnerabilidade e educação, eu vou inventar um estudo de caso, tá? Um estudo de caso, para que a gente articule, ó, vulnerabilidade e educação, conhecer para proteger, tá? E o busca ativa escolar, pronto. Que aí a busca ativa escolar. Já é o tema para o nosso próximo aulão de domingo, tá? Para a gente poder articular essas informações. Porque, ó, tô de olho, tá? Vamos lá. Ó, a busca ativa escolar, a busca ativa é responsabilidade de toda a sociedade, a divisão de ações entre as diferentes instâncias das secretarias e dos territórios é fundamental para potencializar os ganhos desse processo. Entendendo, então, que a busca ativa escolar meta estabelecida no Plano Municipal de Educação, PME, né? Aprovado pela Lei 16.271 de 2015, é responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, dos órgãos regionais, bem como das unidades educacionais públicas da RME, da Rede Municipal de Ensino, e privadas de educação infantil do Sistema Municipal de Ensino, e envolve o compromisso de todos na sua realização, tá? Nós já estudamos também o PM, olha quanta coisa esse curso já viu e vai rever, tá, gente? Você que entrou depois, é que tem meninas, gente, que entraram desde o dia 1º de agosto, e tem meninas que foram entrando ao longo, porque esse curso ele é aproveitável, tá? Em qualquer momento que você entra, você consegue aproveitar. Qualquer conteúdo que você consiga assistir aqui, é mais perguntas que você consegue responder. Tá? Qual que é o objetivo do curso? É você responder o máximo de questões, né? O passo 1 do curso, você aprender a articular informação para você responder o máximo de questões de múltipla escolha. Para quê? Para que você consiga ter a sua redação lida, e com certeza está fazendo o curso, está treinando, a sua redação vai estar top, para você conseguir a sua vaga, tá bom? Aí, o que a busca ativa recomenda? Vamos lá. Para a SME, né? A Secretaria Municipal de Educação. Qual que é o papel de SME? Tá? Organizar programas e projetos específicos que aumentem o interesse e a motivação dos jovens em situação de risco. Quer dizer, vamos aí traduzir, em situação de vulnerabilidade, certo? Rever a legislação para melhorar o fluxo escolar, no que se refere à reprovação dos estudantes nos ensino fundamental e médio, tá? Isso aqui é a página que eu vou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Aí eu deixo, vocês veem que tem 54 slides, porque eu estou deixando bem grandão para eu conseguir ler e vocês poderem enxergar aí na casa de vocês também. Propor diferentes, né? Então, a gente está vendo aí o papel de cada órgão, tá? Então, o órgão central da educação é a SME. Então, ó, esse aqui é o principal, ó. Gente, presta atenção,
porque cai lá, qual que é o papel de SME? Qual que é o papel da DRE? Qual que é o papel da UE? Qual que é o papel do professor com relação à busca ativa escolar? Presta atenção, tá? Então, tô deixando colorido aí, tá bom? Que eles fazem isso, né? Que cada um tem o seu papel. Igual lá no Conhecer para Proteger, cada um tem o papel. A gente aprendeu lá no Conhecer para Proteger que a escola não tem papel de delegacia, não tem papel de investigação. O papel é acolher, o papel da escola é acolher, né? Acolher a criança, fazer com que ela se sinta acolhida, protegida e mandar a papelada, né, para os órgãos competentes. Na APA, na APA, o Conselho Tutelar, Ministério Público, tá? Então, você vê que aqui também, fiquem atentos com relação a isso. Por que eu falo lento assim? Para você entender que cada um tem seu papel. Ninguém sai atropelando o papel do outro. Então, eu tenho... Vai ver, vai ficar alguma perguntinha nesse sentido também. Qual que é o papel de cada um aqui, tá? Propor. Então, SME, propor diferentes perspectivas para os estudantes, possibilitando opções mais atrativas no seu processo educacional, criar condições para a participação dos profissionais das unidades educacionais em atividades formativas, né? Organizar propostas para atividades híbridas e de ampliação de tempo de permanência, divulgação das ações de busca ativa realizadas pelas UEs, intensificando o fluxo de informações no território, mobilizando a comunidade para a conscientização do processo. A divulgação pode ser realizada por meio de campanhas midiáticas, conscientizadoras, distribuição de panfletos, cartazes. Aí continua aqui, ó. Ó, vocês percebem, ó? Aqui é SME. Aqui é o papel de SME, eu deixei roxinho. Aqui é o papel da DRE. É o papel da DRE, tá? Então, ó, fica de olho, copiando seu caderno, com atenção, sem pressa. A gente está estudando pré-edital, então você não precisa ter pressa, tá? Rever o vídeo. Esse documento aqui, ele é muito importante, tá? Ó, fica atento. A DRE, então as Delegacias Regionais de Educação, né? Identificar as causas do abandono e da evasão, é papel da DRE. Criar equipes internas para análise e planejamento nas unidades educacionais. Potencializar a ação da rede de proteção social no território. Criar comissões intersetoriais nas regiões e participar das centrais, tá? Organizar formas para utilização de informações do CAD único, né, que as famílias têm, né? Tem cadastro nesse CAD único para receber os benefícios do governo, eles precisam ter esse cadastro do CAD único, que é nacional, né? Esse CAD único. Organizar formação continuada dos educadores e socialização de informações, criar e oferecer condições necessárias para a participação das equipes escolares em cursos de formação promovidos pelo Cefai, pelo NAAPA, pelo DIPED, entre outros, com foco em temas que subsidiem a atuação dos educadores. O Cefai, deixa eu não falar nada errado, anota aí, para vocês anotem. Deixa eu pegar aqui. Eu não, às vezes dá tchutcha na cabeça, sabe? É tanta sigla. Ó, significado, Cefai, PMSP, tá? Só um minutinho. É sigla Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão. Vou até colocar aqui. O NAPA, você já tem os documentos, tá? Anota, sabe por quê?
porque essas siglinhas, eles gostam de ficar perguntando essas siglas, sabe? Lembra de uma pergunta que teve do AVE? Não sei se vocês chegaram a responder. Teve um dos concursos aí, o que significa AVE? Aí o cara, um negócio simples, aí se você não estudou, ó, então, ó, aqui, Centro de Formação e Acompanhamento e Inclusão, tá? Centro de Formação e acompanhamento à inclusão, certo? E o NAAPA, você já tem os documentos, e o DIPED, deixa eu colocar aqui, DIPED, que eu também não estou lembrando certinho, para não falar errado, eu não gosto de, eu prefiro pesquisar aqui, ainda bem que tem o Google, divisão pedagógica, tá? DIPED, divisão pedagógica, que é um dos órgãos das DREs, tá? Ó, divisão, só para vocês aprenderem, quem não está na rede, até a gente que está na rede, gente, é tanta sigla que às vezes eu me confundo também, viu? 25 anos de rede, faço agora em outubro, 25 anos de rede, e às vezes me atrapalho. Aí eu gosto de olhar aqui, ainda bem que tem o Google para responder as coisas, o IA, agora tem as IAs, né, para responder, para ajudar a gente, tá? Usem a tecnologia ao favor de vocês, tá, gente? A tecnologia, ela tanto te deixa, né, emburrece, né, porque te deixa com preguiça de pesquisar, mas também, por outro lado, é um mundo de coisas, né, um mundo, né? Não estuda hoje quem não quer, né, porque internet, entre outros, com foco em temas que subsidiem a atuação dos educadores, tá? Então, tem aí essas divisões, né, esses núcleos que tem lá nas DREs, que tratam dessas formações, tá? Eu já trabalhei na DRE 5 anos. Eu trabalhava na emissão de certificados. Faz tempo, viu? Faz tempo que eu trabalhei. Trabalhei acho que de 2000 a 2005, faz tempo, faz muito tempo, tá? Aí é a DRE, certo? Então a gente estudou aqui SME, papel de SME na busca ativa escolar, o papel da DRES na busca ativa escolar, agora o papel da unidade educacional. Então, cada um eu estou deixando aí uma corzinha diferente para você ver, para vocês verem. São coisas diferentes, tá? Esse eu vou deixar todo roxinho, para fazer igual o de todo mundo, para ficar igualzinho, tá? Ó, eu gosto de cores. Aí você também aí, né, na sua casa, no seu caderno, tá? Então, aqui, qual que é o papel da unidade educacional no que diz respeito à busca ativa escolar? Localizar as famílias dos bebês e das crianças para identificar motivos de ausência e orientar sobre a importância das atividades que promovam o desenvolvimento integral, identificar adolescentes grávidas que evadem, propondo ações de acolhimento para o regresso no convívio escolar, repensar a avaliação e os procedimentos de recuperação das aprendizagens, considerando o contexto vivido pelos estudantes, organizar atividades específicas direcionadas aos estudantes em situação de vulnerabilidade, ó, de novo, né? De novo, essa questão da vulnerabilidade tem um peso muito grande, tá? Ou cuja família pode ter passado por um processo de pauperização, quer dizer, de pobreza, né, de ficar mais pobre, né, em decorrência da crise gerada pela Covid, quem ficou, né? Planejar atividades com conteúdos significativos que atendam às singularidades dos estudantes. Gente, isso aqui, ó, isso aqui, ó, gravem, ó, palavras-chave agora, né, que eu gosto de falar muito eu gosto muito de falar de conceito, mas agora palavras-chave, ó, singularidades, respeito à diversidade, respeito
respeito às singularidades. 12. Primeiro lugar, pensar que todos podem aprender. Isso é fato. Isso é fato. Só que cada um vai aprender de acordo com as suas características, com as suas peculiaridades, com as suas singularidades. Educação é um direito inalienável. Não tem, nós, enquanto representantes do Estado, nós somos, né, quem aceita assume um contrato, seja em qualquer escola pública, federal, estadual, municipal, você assume um contrato, você assume um compromisso, né, você, e é conhecedora da legislação, você sabe, todos têm direito à educação, né, falando em direitos humanos, a educação é um direito humano, inalienável, e todos, ser humano, ele consegue aprender. Isso é fato. Por quê? Aí, o que você tem que considerar? As singularidades, as peculiaridades, as características, o contexto sócio-histórico-cultural de cada estudante. É papel da escola. Tá? Isso, gente, isso é fato, está lá no concurso. Você precisa ter isso em mente, isso é ideologia da rede. Para você fazer uma boa prova, você precisa entender a ideologia da rede. É ideológico, não adianta. Não tem, não tem neutralidade. Tá? E aí, é uma educação, direito de todos, mas a atenção maior para os mais vulneráveis. A gente tem que ter isso em mente, porque assim, o compromisso final é esse, é atender essas crianças. Para quê? Para que todos tenham uma formação integral, para que todos possam gozar de seus direitos de cidadão. Esse é o objetivo final disso tudo, dessa saga, sabe? Tá? Por que eu estou falando isso? Para vocês criarem um vocabulário, para que vocês consigam lá fazer uma conclusão de uma discursiva, por exemplo. Se você não lembrar de nada, assim, meu Deus, para que serve tudo isso? Isso tudo serve para quê? Garantir os direitos de aprendizagem, respeitando a diversidade, respeitando as singularidades, considerando os mais vulneráveis, certo? Então, é isso, eu quero aos poucos, colocar isso na cabeça de vocês. Porque na hora vem. Se você se acostumou com esse tipo de vocabulário, na hora de escrever, isso vem na cabeça de vocês, tá? Eu falo, mas é porque é necessário, tá, gente? Desculpa a minha chatice, desculpa a minha insistência, tá? Então, aqui, ó, né, o papel da unidade educacional, certo? Aí, continuando, né, realizar a avaliação e a autoavaliação, com o objetivo de assegurar dialogicidade entre os atores do processo de ensino e aprendizagem, utilizar metodologias e estratégias que favoreçam a participação de todos nas atividades propostas e contribuam para a aprendizagem de estudantes que retornem em qualquer tempo, promover atividades artísticas, culturais e esportivas que possibilitem o desenvolvimento de múltiplas habilidades de estudantes, contribuindo para a sua permanência na escola. Eu já citei, né, meu filho é de escola pública, estuda em uma das escolas municipais aqui, pertinho de casa, praticamente na minha rua aqui. Os cursos do contraturno são muito bons, curso de xadrez, curso de mancala, curso de futsal, são muito bons, eu gosto muito. Meu filho, se eu gosto, meu filho ama. E é muito legal. E é tudo isso para quê? Para manter essa criança na escola. Você busca e oferece condições, oferece um aprendizado que tenha significado para a realidade deles, tá? Eu estou aqui falando do busca ativa e já linkando com outros conhecimentos, com outros documentos. Vocês vão precisar dessas articulações lá no dia da prova, tá? Então, aqui a gente falou papel da escola, que é continuação, eu vou deixar de azulzinho, que é papel da escola, copia no seu caderno, tá? Copia no seu caderno.
aqui, vamos lá, para a gente finalizar, e aí amanhã a gente termina, falta 4 slides, e aí amanhã a gente responde bastante pergunta, para a gente fixar conhecimento, tá? Realizar processo de classificação, reclassificação, recuperação, reforço, compensação de ausências previstas na LDB, artigos 23 e 24, contribuem para prevenir o abandono do processo educacional e, portanto, minimizar a defasagem de idade ano escolar, anexo 3. Formação de comissões, participação de representantes dos diferentes segmentos da comunidade, conselhos de SEI, barra escola, barra CIEJA, barra CEL, tá vendo, ó? Tudo. Grêmios estudantis, comissões de mediação de conflito, entre outros. Objetivando, né? Tudo isso é papel da escola, hein? Tá? Tudo isso é papel da escola. Aí eu vou finalizar aqui, ó. Parei aqui no objetivando, aí amanhã a gente continua do 49, 50, do 49 ao 52, e a gente responde aqui, ó, que eu ainda não preparei, vou preparar, estudando com questões, tá bom? Por enquanto é só. Muito obrigada, boa noite, bom descanso para vocês e até amanhã.